Oi, oi. Depois da gravação do último vídeo do Arcano do Mundo, nessa noite eu tive um sonho. Eu quero trazer aqui esse sonho tanto como forma de ilustração, também eu quero mostrar como os sonhos se comunicam e também complementar a nossa jornada até aqui. Vamos lá. No sonho acontece a seguinte cena. Eu estou inicialmente caminhando com um homem num lugar desconhecido. Junto de nós, uma mulher, mas ela não está próxima. Ela está preparando outras coisas. Nós estamos caminhando em direção ao feitio de um ritual. No lugar que nós estamos, que eu estou com esse homem, nós atravessamos um rio que passa dentro de uma casa. Um rio limpo, com água muito pura. Porém, nós estamos sendo perseguidos por um outro homem. Então, nós saímos do rio, entramos para um quarto, e quando esse homem que nos persegue aparece, eu pego um pedaço de ferro, bato nele e ele foge. Então, nós seguimos adiante e chegamos num local aberto, é noite, e ali nós encontramos a mulher. Ela já está pronta para o ritual. Porém, eu comento com ela que existe um homem nos perseguindo e que é melhor a gente vigiar para ele não sabotar o nosso ritual. Parte do ritual consistia no uso de um beija-flor. A mulher tinha prendido o beija-flor numa pedra. Então eu vou até onde o beija-flor estava preso e vejo ele se debatendo para poder sair. Ele estava preso pela sua perna e não conseguia sair. Pelo menos o outro homem sabotador não tinha chegado até ali, mas eu não dei conta de ver o beija-flor preso na pedra. Tirei ele da pedra, ele estava gelado de frio e enfiei ele no bolso. Ao mesmo tempo que ele queria a liberdade, ele se aqueceu no meu bolso e ficou ali. Voltei para a cena do ritual e falei com a mulher que eu tinha soltado o beija-flor e que ele estava ali comigo. Ela ficou espantada porque isso não fazia parte do ritual, mas ainda assim seguimos. Logo, eu estou na casa onde eu cresci, onde a minha infância foi vivida. E nós sentamos na cozinha e a mulher simplesmente olha para mim e fala: "Agora você pode soltar o beija-flor." Eu fico um pouco estranhado com o pedido porque eu pensava que a gente iria ter que fazer alguma coisa com o beija-flor. Mas o feitio ali era apenas libertá-lo na hora certa. Então eu solto o beija-flor, inicialmente ele caminha no chão, depois ele voa, segue até a janela e se liberta. Então eu olho para o meu celular e no plano de fundo do meu celular está o beija-flor. Ao seu redor luzes roxas, azuis, verdes, como uma aurora boreal. Ele se libertou e eu acordei. Foi um sonho extremamente simbólico e que pode ser relacionado com o que eu venho trazendo até aqui, principalmente conectado ao Arcano do Mundo. Para começar, eu gravei o vídeo do Arcano do Mundo usando justamente uma camisa de um beija-flor. E logo nessa noite eu tive um sonho com um beija-flor. Começa por aí. As sincronicidades, a forma como o sagrado se comunica de forma silenciosa e misteriosa. Então vamos lá, vamos traduzir o sonho para vocês verem como funciona o que eu tenho chamado de linguagem simbólica diante da vida. Inicialmente eu estou com um homem no sonho. Esse homem ele permanece em silêncio o tempo todo. Então essa figura que está do meu lado e que permanece em silêncio pode ser vista como uma parte minha que está em aprendizado. Simples assim. Ele não age muito, mas ele está ali. O caminhar dentro de um rio com água limpa vai representar, assim como o rio flui, representa que estava acontecendo uma fluidez no sonho. A água limpa vai representar
que as coisas estão claras, transparentes. Então até aqui nós vemos que o sonho retrata um movimento claro, transparente e fluido. Junto de nós uma mulher que está realizando outros feitios, que está trabalhando nos bastidores. Ela vai representar uma parte que trabalha sem que necessariamente eu precise fazer algo, como se fosse uma vida autônoma dentro de mim. O sagrado trabalhando a partir de outras figuras. Também junto de nós um homem que quer sabotar o tal ritual que está para ser feito. Esse sabotador também sou eu. Ou seja, todos os personagens no sonho mostram a mim mesmo. Nesse caso, o homem que quer sabotar pode representar aquela parte minha que se recusa a seguir adiante, se recusa a libertar o que é necessário, se recusa a ritualizar a vida, a entender que a vida não pode ser um fluxo travado, entender que a vida nem sempre poderá ser explicada. Geralmente a gente quer uma explicação concreta e quando a gente encontra uma explicação concreta, a gente se trava nela e essa é a nossa verdade. Esse é o homem que tentava sabotar. O fato de eu bater nele com ferro, o ferro ele é símbolo de ação, de defesa. O ferro ele é um símbolo voltado para o planeta Marte, por exemplo. Assim como Marte, o deus da guerra, usa uma espada. Então, a partir da agressão ali no sonho, eu afastei o sabotador. Isso pode ser visto como a partir da minha ação, da gravação de vídeos, por exemplo, porque à medida que eu crio a partir da palavra, eu ouço, eu aprendo, eu compartilho, eu estou buscando avanço, mas uma parte minha não quer esse avanço. Então nós seguimos adiante e nós estamos diante de uma área onde o beija-flor está preso numa pedra. Mais símbolos extremamente ricos aqui. A pedra pode ser vista aqui como símbolo da própria matéria, a concretude da matéria, aquilo que aparentemente não tem vida, que é sólido, que é concreto, porém estava aprisionando o beija-flor. O beija-flor no xamanismo ele é símbolo da alegria, ele é uma manifestação do próprio espírito. Então o espírito estava preso numa pedra, porém ele estava preso pelas pernas, isso também é símbolo. Ou seja, ele não estava preso pelas asas. As asas aqui elas podem ser símbolos da nossa mente. Então, com a nossa mente, a gente dá voltas no mundo se a gente quiser. Ou seja, a mente estava livre, mas o caminhar estava travado na pedra, estava amarrado na pedra. Ali, mesmo sabendo que o beija-flor era parte de um ritual, a minha compaixão foi maior. Então, eu estava disposto a libertá-lo por pura compaixão. Aqui o sonho nos ensina que algumas atitudes, alguns sacrifícios deverão ser feitos, mesmo que a gente não compreenda por que a gente precisa fazer tais coisas. Ainda assim eu o libertei, mas parcialmente. Eu o libertei, mas mantive ele comigo. Ou seja, o beija-flor como símbolo do espírito foi tocado por mim, ele se acolheu, se aqueceu em mim, justamente porque eu demonstrei uma atitude compassiva diante dele. Eu não queria aprisioná-lo, mas eu também não podia libertá-lo antes da hora, porque existia uma mulher que era líder, que estava me guiando, símbolo da alma, e que ela sabia mais do que eu diante do que estava sendo proposto ali. Por isso que ela se espanta diante da minha ação. Depois disso, quando nós estamos já na casa onde eu cresci, na minha infância, ela disse que apenas eu preciso soltá-lo. Ali eu fico tanto aliviado, porque eu pensei que a gente ia precisar sacrificar o beija-flor ou algo do tipo, o que seria extremamente terrível. Mas eu só precisava libertá-lo na hora certa e no lugar correto. O lugar que o beija-flor foi libertado também é simbólico. Não se trata apenas de um campo livre, se trata de um lugar que eu cresci, se trata de um espaço dentro de mim que vem da minha infância, do meu lar interno. Então, ali o beija-flor é liberto. Ele é liberto na hora que as coisas podem se encaixar diante de uma sabedoria que nem sempre nós compreendemos.
Então ele voa e segue adiante. Aqui nós vemos o espírito sendo libertado pela mente, pelo inconsciente, de acordo com tudo que eu venho construindo até aqui. E isso me mostra que a criação dos vídeos que eu tenho feito aqui tem um impacto também e principalmente na minha própria vida. Ou seja, se o que eu digo aqui vai impactar outras pessoas, eu não posso ter certeza. Mas que isso vem alterando o meu caminho e a minha visão de vida, isso eu não tenho dúvidas. E esse é o motivo de eu ainda dar continuidade. Eu estou vendo alterações na minha vida. Isso tudo é uma forma onde o Espírito vai se manifestando, o Sagrado vai se manifestando, de acordo com a minha postura de dedicação a isso aqui, por exemplo. Então ele se liberta e quando eu olho no meu celular ele está ali como plano de fundo, mais um símbolo. O plano de fundo do celular pode representar um registro, a tela interna. Quando você olha o celular, a primeira coisa que você vê, além das horas, é também o plano de fundo. Então, o beija-flor no plano de fundo pode lembrar que, mesmo que o espírito esteja fluindo ao meu redor, ao nosso redor, ainda assim ele está ali presente como uma imagem. Agora ele foi liberto na casa onde eu cresci, no meu lar interno. Ou seja, por mais que ele voe ao redor, ele estará ali presente. De vez em quando, ele poderá me visitar novamente. Essa é a análise, daria para a gente aprofundar ainda mais. Mas, resumo, eu acordei não me sentindo muito bem, não me sentindo muito feliz. Lágrimas ocorreram, não foi muito feliz esse sonho. Por mais que o chamado tenha sido de libertar o beija-flor, o que é mais do que justo e necessário, a dor, mesmo que silenciosa e mesmo que aparentemente injusta, vai representar os apegos que eu tenho, que a gente tem, em relação a soltar algumas coisas na vida. Imagine o beija-flor perto de mim, que alegria. O tempo todo ali perto de mim, que alegria. Mas, como o fluxo do espírito contínuo, como seres em eterna transição, a gente não pode reter o que nasceu para ser livre. A gente não pode cair sempre em certezas, porque a gente vai prender o nosso próprio beija-flor interno. E ele bate as asas com tanta velocidade, demonstrando claramente que a vida acontece a cada instante, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Então o beija-flor foi liberto por uma justa e nobre causa, porque essa é a natureza dele, mas partes minhas sentem que por que as coisas não podem continuar sempre como são? Por que tudo tem que transitar e fluir tão constantemente? Esse é um ensinamento que a gente recebe do trono. Esse é um ensinamento que a gente recebe do silêncio, da presença, do mistério e da fé. A gente simplesmente precisa navegar. Tudo isso aqui que foi falado jamais será explicado pela ciência, mas foi mostrado por sonhos. Os sonhos a gente não manipula, a interpretação cabe a mim, mas tudo isso aqui fica sempre aberto a outras interpretações e a vida segue. O beija-flor foi liberto. Agora o que vem pela frente, as incertezas, é o que deixa o coração um pouco apertado, o que faz as lágrimas chegarem. Mas ainda assim, a compreensão de que a vida funciona assim vai deixando tudo cada vez mais leve. Uma hora a gente consegue viver em aceitação mais estreita com o sagrado. Sigamos adiante, não demora muito a aparecer não. Agora é hora de falar de mais algumas etapas da nossa vida a partir dos outros arcanos. Até logo.